Olá a todos, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Roger, eu sou farmacêutico, bioquímico em alimentos, doutor em ciências farmacêuticas e terapeuta Ayurveda. Hoje eu vou falar para vocês sobre alimentação viva. Você sabe o que come? É um assunto muito interessante, porque muitas vezes nós consideramos que alguns alimentos são saudáveis para a nossa saúde, mas na realidade não são. Então este assunto nós iremos explorar hoje. Em primeiro lugar, eu gostaria de trazer para vocês a diferença entre alimento e produto alimentício. Isso já está regulado há muito tempo no Brasil, desde 1969 pelo Decreto 986, onde está descrito que alimento é toda substância ou mistura de substâncias no estado sólido, líquido, pastoso ou qualquer outra forma adequada, destinadas a fornecer ao organismo humano os elementos normais da sua formação, manutenção e desenvolvimento. Já produto alimentício é todo alimento derivado de matéria-prima alimentar ou de alimento in natura, ou não, de outras substâncias permitidas obtido por processo tecnológico adequado. Então, quando a gente vai a um supermercado, nas prateleiras nós temos produtos alimentícios. Só lá no setor de frutas, verduras, ali está praticamente concentrado tudo que tem de alimento, que é aquilo que a gente tem que processar para fazer a ingestão. O que já está industrializado já foi processado e é considerado produto alimentício. Só que daí tem toda a questão de conservantes e demais agentes químicos colocados nesses produtos alimentícios para que ele tenha uma vida de prateleira. E isso acaba ao longo do tempo podendo gerar problemas de saúde pelo acúmulo da ingestão dessas substâncias químicas. Por isso que nós recomendamos sempre usar um alimento ao invés de um produto alimentício. Porque nós somos o que comemos. E Hipócrates, que é o pai da medicina, já dizia que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Então eu fiz uma lista de alimentos que não seriam recomendados, não que não se pode comer em hipótese alguma, mas é que se deve reduzir o máximo possível, alguns em maior grau e outros em menor grau. Então, em primeiro lugar, as frituras com gorduras de má qualidade. Todos aqueles óleos vegetais que nós encontramos no supermercado, que são óleos industrializados. Óleo de milho, canola, algodão, soja, arroz e girassol. O pior de todos é o óleo de canola. A pipoca de micro-ondas também não é considerado um alimento. É um dos 5 piores alimentos que existe. A margarina e outros produtos produzidos com gordura hidrogenada também deveriam ser evitados. O refrigerante, na verdade, é o pior líquido que existe, porque é o alimento mais ácido que o ser humano já produziu. Então, isso acaba acarretando uma exigência do nosso organismo em contrabalançar esse pH extremamente baixo, em que, em média, um copo de refrigerante teria que ser compensado com 32 copos de água para o organismo chegar à neutralidade do pH. Isso vai variar conforme o refrigerante, tem alguns muito ácidos e outros menos. A Coca-Cola é o mais ácido de todos. Então eu, por exemplo, em um evento em que tinha acabado a água mineral, eu comecei a tomar refrigerante. Chegou um momento que eu tive mal-estar por excesso de ingerir alimento ácido, e o refrigerante é muito ácido. Embutidos também devem ser evitados ao máximo, porque eles têm substâncias chamadas de nitratos, que viram nitritos no estômago, e depois a nitrosaminas, que são compostos cancerígenos. O sal refinado também não deveria ser usado, nós temos já muitos sais de boa qualidade. O açúcar refinado também. O trigo transgênico, pela carga muito alta de glúten deste trigo, por isso que tantas pessoas atualmente têm intolerância ao glúten, ou até são celíacos, devido a essa alta carga de glúten do trigo.
O amendoim, ele é muito inflamatório, e eu acredito que, conforme os especialistas falam, que todo amendoim tem contaminação por fungos, pela umidade que tem no nosso país. O leite de vaca também não é um leite recomendado, porque muitos adultos atualmente já têm intolerância ao leite, e essa intolerância muitas vezes é oculta, o organismo não demonstra sintomas. E a partir dos 9 anos de idade, o organismo humano já tem uma diminuição da produção de lactase, que é aquela enzima que vai metabolizar a lactose do leite. Então, a partir daí, deveria se diminuir o consumo de leite. E como normalmente a vaca está prenha, para que ela continue produzindo leite, este leite que chega até nós, ele acaba tendo hormônios, como a estrona, que acaba gerando câncer de mama e de próstata. E já tem relatos de vários artigos científicos relacionando o leite de vaca a câncer de mama. O glúten, ele está presente no trigo, no centeio, na cevada e na aveia. Então seriam alimentos também não recomendados, especialmente para aquelas pessoas com intolerância ou celíacos. A aveia, muitos dizem, é aveia sem glúten. A aveia pode não ter o glúten relacionado ao trigo, que a proteína do trigo é a gliadina e glutenina. Mas a aveia tem uma proteína da mesma família do trigo, que é a avenina, que acaba podendo gerar os mesmos efeitos inflamatórios do trigo. Então, no trigo nós temos gliadina e glutenina, no centeio secalina, na cevada ordeína e na aveia avenina. Então, essas aveias sem glúten, elas não estão ali no caso em presença de gliadina e glutenina, mas elas têm a avenina, que é própria da aveia. Então há outras opções de cereais no mercado que vocês podem encontrar para não usar aveia. Os alimentos processados em geral, porque eu já expliquei a questão dos aditivos químicos, né? O álcool também, por menor que seja a quantidade de álcool, sempre vai trazer um impacto para o fígado. Bebidas energéticas ou esportivas, adoçantes artificiais em geral. Alguns adoçantes artificiais, em menor quantidade, poderiam ser utilizados, mas o que eu não recomendo em hipótese nenhuma é a sucralose, o aspartame, o acesulfame-K. Então, esses adoçantes não são recomendados. Evitar alimentos glicêmicos, porque eles acabam gerando um pico de glicose. Então, não deveria ser um alimento diário, para evitar um risco de pré-diabetes e no futuro diabetes. Então, nesses casos se incluem as massas, pães, tapioca, sucos de frutas. Sempre deve-se ingerir a fruta como um todo, para que se faça a ingestão da fibra. No suco de fruta não tem mais a fibra, a gente acaba ingerindo a frutose, e isso acaba gerando um pico glicêmico. A batata inglesa, biscoitos em geral, milho, pipoca, farinha de arroz e farinha de milho. Todos são alimentos glicêmicos. E quais são os melhores alimentos? É o leite humano e o colostro, que é aquele leite produzido pela mãe nas primeiras 72 horas após o parto. O ovo, o coco de maneira geral. E aqui eu citei o óleo de coco extra virgem prensado a frio, que vocês podem fazer uma ingestão junto com a comida, na forma de uma colher de sopa 2 a 3 vezes ao dia. E os cereais antigos, chia, amaranto e quinoa. Então aqui é uma boa substituição da aveia. E a quinoa é o cereal mais completo em aminoácidos essenciais. O azeite de oliva extra virgem prensado a frio também é um azeite de ótima qualidade, pois ele previne Alzheimer e Parkinson e previne a deposição de placas beta-amiloides no cérebro. Então esse azeite vocês podem colocar na comida, então não seria um azeite
que seria usado em aquecimento, seria simplesmente colocado na comida depois de pronta. A cúrcuma é neuroprotetor e é o mais poderoso anti-inflamatório que existe na natureza. Vocês podem usar uma colher de sobremesa do pó da cúrcuma ao dia. E o gengibre. O gengibre também é super recomendado, inclusive ele é um estimulante do nosso sistema imunológico. Peixes com ômega 3, então aqueles peixes de água salgada, fria e profunda, tá? Só que muito cuidado, tem várias marcas de ômega 3 que são marcas de baixa qualidade, onde esse ômega está oxidado. Então procurem ômegas 3 de qualidade, com aqueles selos IFOS ou MEG3. Esses selos têm alta qualidade e não são óleos com o ômega 3 oxidado. A biomassa de banana verde, ela ajuda no tratamento de depressão. O vinagre de maçã com já efeitos na redução de colesterol, triglicerídeos e obesidade. Então vocês poderiam acrescentar num copo de água de 2 a 3 colheres de sopa de vinagre de maçã orgânico e beber essa mistura antes das refeições. Eu coloco 2 colheres de sopa, porque 3 fica bem forte o gosto. E teria que ser orgânico esse vinagre de maçã, para que a gente não faça ingestão de agrotóxicos, porque a cultura convencional da maçã, ela tem uma grande carga de agrotóxico. O limão também é uma fruta altamente recomendada, e as frutas e verduras e legumes que você já sabe. E, na medida do possível, orgânicas, para não ter a contaminação por agrotóxico. E carboidratos menos glicêmicos e com mais fibras. Então aqui vocês poderiam usar a batata doce, a batata baroia e o aipim, em substituição ao milho, né, a massa e a batata inglesa. Então há opções saudáveis. Também as oleaginosas, nozes, castanhas, então nas castanhas entra a castanha de caju e castanha do Pará, e sementes, como a semente de abóbora, girassol, chia e linhaça. Então aqui vocês estão vendo que eu estou citando a semente de girassol, não é o óleo de girassol que é um produto industrializado, e sim a semente de girassol. Leguminosas como grão de bico, lentilha, feijão e ervilha, e gorduras saudáveis e que podem ser cozidas. E também levadas ao forno elétrico ou forno a gás. Então seria o óleo de coco, extra virgem prensado a frio, o óleo de palmiste e o óleo de babaçu. O óleo de palmiste, babaçu e de coco tem uma composição química muito semelhante. A banha de porco, o óleo de abacate, também extra virgem prensado a frio, o ghee, a manteiga clarificada e o azeite de oliva. Neste caso, o virgem e prensado a frio, não o extra virgem. Então, muitas vezes é feito a confusão. O que é óleo de palmiste e óleo de palma? Então, o óleo de palmiste é aquele óleo extraído do caroço da amêndoa da noz da palma. E o óleo de palma é aquele óleo extraído da polpa do fruto da palma, rico em ácido palmítico e oleico. Então, a composição química do óleo de palmiste, do óleo de coco e do óleo de babaçu é bem diferente do óleo de palma, certo? E qual é a composição centesimal da alimentação ideal? Esta é a pirâmide de alimentos ideal que deveria ser a nossa rotina alimentar. Então, frutas e amidos em torno de 5 a 25% do total do dia, legumes e verduras 40%, proteínas e feijões de 20 a 30% e gorduras naturais saudáveis, né, de 25 a 30%. Então, nessas gorduras naturais saudáveis entram todas aquelas oleaginosas que eu falei para vocês, entra o óleo de coco, o óleo de abacate. E edulcorantes, que seriam adoçantes saudáveis. A fruta do monge, que é uma fruta asiática, que no Brasil é mais difícil de encontrar, ela não tem calorias. A estévia é facilmente encontrada no Brasil, ela também não tem calorias.
e depois o melaço de blackstrap e o xarope de bordo. Vocês encontram o xarope de bordo na internet para comprar. O melaço de blackstrap é um pouco mais difícil, mas aqui eu coloquei por uma questão de informação. Então seriam os melhores adoçantes naturais que existem. Daí vocês vão me perguntar, tá aí o açúcar de coco. O açúcar de coco tem algumas contraindicações. Para pessoas diabéticas não é recomendado, porque o açúcar de coco tem alto teor de frutose. Então é um açúcar que é rapidamente metabolizado e que pode gerar problemas para quem já é diabético. E também para quem consome muito açúcar de coco, essa frutose vai se acumular na forma de triglicerídeos no fígado e gerar esteatose hepática. Então não é recomendado um uso muito frequente de açúcar de coco. Um pouco tudo bem, mas dentre os mais saudáveis são esses que eu estou citando aqui, tá bom? E o ponto de fumaça de óleos é aquela temperatura em que o óleo começa a queimar e soltar fumaça, e daí com isso ele gera radicais livres. Então aqui eu coloquei uma lista de vários óleos. Vocês podem ver que o óleo de abacate está no topo da lista, é o mais recomendado. Agora aqui na nossa casa nós só usamos óleo de abacate para fazer alimentos levados ao forno, que normalmente o forno tem temperaturas de 180 graus para cima. Então, o óleo de abacate seria o ideal nesse sentido. O ghee também é muito bom para esse uso. Depois o óleo de palma ou dendê, o óleo de avelã, o óleo de semente de uva, o óleo de amêndoas, macadâmia e a banha de porco. Depois as temperaturas já começam a baixar, né? Então, vocês podem ver que tem vários óleos recomendados para uso em alta temperatura. O óleo de gergelim, o azeite de oliva extra virgem e a manteiga, conforme a literatura consultada, varia essa faixa do ponto de fumaça. Então, eu coloquei aqui para vocês a faixa que eu encontrei. E quais são os determinantes de saúde? É o meio ambiente, 20%, os hábitos de vida, 50%, o acesso à saúde, 10% e a genética, 20%. Então, atualmente existe o termo epigenética. Então, o meio ambiente e os hábitos de vida estão associados à epigenética, que são modos de vida e influências externas que acabam influenciando na nossa genética e que podem levar a doenças. Então, muito cuidado com o ambiente que se vive e com os hábitos de vida que nós temos ao longo do dia, porque esses são os nossos maiores causadores futuros de doenças. Então, as causas reais de doenças são as toxinas. Atualmente, o solo, os alimentos e o ambiente como um todo está muito contaminado. Também problemas nutricionais, pessoas se alimentando mal. Infecções, o estresse, que é algo muito frequente, a poluição eletromagnética dos dias de hoje também é uma grande causa de doenças, e a desconexão espiritual e a desconexão com a natureza. Nós temos que voltar a ter esse encontro conosco mesmo e com o meio ambiente. Isso é muito importante para uma redução do estresse, da ansiedade, da depressão e para trazer saúde. E a longevidade, ela é obtida por várias práticas que a gente poderia inserir ao longo do nosso dia. Então, manutenção das respostas fisiológicas do corpo, isso dá um indício de uma longevidade, um metabolismo correto, e depois o que a gente pode inserir no dia a dia, uma atividade física, um sono reparador, termos uma certa tolerância ao estresse, já que é um componente do dia a dia, então nós temos essa tolerância ao estresse, já não afeta tanto o nosso corpo. Melhorar a nossa microbiota intestinal, ter uma estabilidade dos pensamentos, manter exames na faixa do ideal ótimo, não apenas normais, então vamos buscar qual é aquela faixa do exame ideal, e isso um bom médico vai saber orientar vocês. E fazer práticas meditativas.
Então, como ter um bom sistema imune? Fazer uma alimentação de verdade, ou se ter ali vários alimentos que são os recomendados. Fazer uma atividade física, uma meditação e um relaxamento, ter um sono reparador, uma boa hidratação diária, nós precisamos tomar água, e também o uso de suplementos adequados para suprir uma deficiência na nossa alimentação. Para isso, fazer um acompanhamento com um profissional qualificado. Nunca usem por conta sem conhecimento sobre o assunto. E aqui eu coloquei as 4 substâncias que são as substâncias da felicidade: a dopamina, a ocitocina, a serotonina e a endorfina. Então, quando nós temos elas em teores mais altos, nós temos um organismo saudável, nós somos felizes, nós dormimos bem e as nossas atividades diárias são executadas com mais sucesso. E agora eu vou citar algumas preparações caseiras que vocês podem fazer na casa de vocês usando plantas medicinais. Então, muitas plantas podem ser consumidas como saladas ou punks. Punks é plantas alimentícias não convencionais, certo? Então, no caso das punks, eu cito o dente de leão, a hortelã, a salsa, a mil-folhas, o ora pronobis e flores de capuchinha. Mas existem vários outros exemplos, certo? Então, sempre lavem bem antes de usar essas plantas, tá? E de preferência também deixar de molho em algum tempo em água ou então em vinagre ou sal marinho. E vocês podem usar tanto como alimento e até em alguns casos como temperos. E se for necessário uma desinfecção, aqui eu coloquei a quantidade ideal de usar água sanitária. Então, água na concentração de 2 a 2,5% é encontrado nos mercados. Então, como é que vocês podem fazer isso? Vocês vão diluir essa água sanitária, tá? E usar no alimento de vocês e deixar de molho. Então, normalmente se usa 1 colher de sopa de água sanitária para cada litro de água. E então nessa água vocês deixam de molho os alimentos para uma desinfecção. Ou então usar tintura de iodo a 2% em 1 litro de água. E daí vocês deixam em contato por 1 hora e depois lavam em água corrente. Então aqui eu coloquei, são 100 gotas de tintura de iodo a 2% em 1 litro de água. Vocês também podem fazer mastigação direta, no caso a ora pronobis, vocês podem, não precisam nem fazer um cozimento da folha, vocês podem mastigar direto. E aqui eu citei um exemplo de farofa temperada. Então, 1 xícara de farinha de mandioca, 2 colheres de salsa picada, 2 colheres de cebola picada, 1 colher de manjericão picado e 1 pitada de sal. Vocês podem fritar esses temperos em óleo ou manteiga, acrescentem a farinha e vão mexendo até torrá-la levemente. Então aqui é uma dica de uma farofa temperada e saudável. E também vocês podem produzir um óleo aromatizado na casa de vocês, contendo plantas medicinais ou especiarias. Então aqui eu citei vários exemplos de ervas aromáticas e condimentais que vocês podem misturar com óleo de oliva, e com isso vocês vão ter um óleo aromatizado que vocês podem usar ele sobre a comida. Então, vocês colocam essas ervas bem secas em recipiente de vidro com tampa e cobrem elas com óleo de oliva. Deixem em repouso por 21 dias, depois filtram em pano de algodão, deem uma espremida para também retirar o que ficar retido no pano e coloquem daí essa solução obtida em vidros escuros para conservar de oxidação. Então, a proporção é 250 ml de azeite para 1 ou 2 ramos de erva. Isso já dá um bom óleo aromatizado. Essa é uma maneira de fazer. Outra maneira é vocês colocarem as ervas secas ou frescas já moídas ou picadas, né? As moídas normalmente são secas e as picadas as frescas, em um frasco
com óleo de oliva virgem. Então esse frasco é mantido fechado e colocado em banho-maria durante 2 horas. Aqui vocês estão vendo que eu estou usando azeite de oliva virgem porque é o azeite recomendado para aquecimento. No outro caso era extra virgem porque vocês só iam deixar de molho, certo? Então neste caso vocês vão deixar em contato em 2 horas em banho-maria em fogo baixo. E depois se filtra. E vocês podem também conservar em vidros escuros. O ideal seria conservar em vidros escuros. E depois uma receita de sal temperado, onde vocês colocam 1,5 kg de tomate ou então urucum, 1 kg de cebola, 3 cabeças de alho e um maço de tempero verde, sálvia e manjerona, e 1 kg de sal marinho ou sal de Mossoró ou flor de sal. Na minha casa agora eu só uso mais o sal de Mossoró, um sal super saudável. E como é que vocês vão preparar? Picar todos esses ingredientes, misturar bem e deixar em repouso por 1 hora, mexendo de vez em quando. Depois vocês embalam e tem uma validade de 6 meses. E um sal de ervas. Esse sal de ervas equivaleria ao sal. Então, um manjericão e orégano e a raspa de limão ou uma colher de alecrim, elas acabam dando um sabor salgado ao alimento sem vocês precisarem usar o sal. Então aqui fica a dica. Então ressignifique a sua vida. O organismo de vocês agradece. Aqui eu vou deixar o meu contato, o meu e-mail e o meu Instagram. Eu também sou consultor e docente em curso de plantas medicinais, fitoterapia e farmácia viva. Qualquer coisa, podem entrar em contato comigo. Um grande abraço, curtam os meus vídeos no Instagram e no YouTube, e o meu Instagram já vai direcionar também vocês pelo link diretamente ao YouTube. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.